Então vamos dar início em mais um PodSeg, esse podcast da Proseg. E hoje estamos aqui com a convidada especial, a Patrícia Alves, né? Psicóloga, que vai estar conversando com a gente, né, Patrícia? Tudo bem? Tudo bem, meu nome é Patrícia, sou psicóloga, trabalhei já há bastante tempo com empresas. Hoje eu trabalho mais com a parte clínica, né, com famílias e parte de casais e atendo individual também. E nós vamos falar hoje sobre a síndrome de burnout, né? Exatamente. E eu atendo bastante casos lá na clínica com esse tema. E nas empresas a gente vê muito isso. E tem como a gente fazer uma análise, diagnosticar, prevenir, cuidar, tratar. E é isso que é a nossa intenção aqui, levar informação para vocês. Exato. Vamos passar um pouquinho de conhecimento, né? O pessoal se inteirar um pouquinho dessa síndrome, né? Ela é uma doença nova, porém é uma doença já antiga, né? Já tem um diagnóstico mais antigo. Né? Por que a gente fala de doença nova? Porque agora, recentemente, a OMS reconheceu a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, né? Isso. A síndrome de burnout, ela tem várias características, ou seja, vários sintomas. Então, para identificar, claro que é feita uma classificação, né? E depois, para tratar, a gente identifica a causa. Porque você vai percebendo que tem várias características, e são características diferentes, que pode ser tanto o número de horas que é trabalhado, como a questão de relacionamentos e assim por diante. Então, está muito ligada, Gils, com a questão dessa questão de esgotamento físico, mental e também emocional do ser humano. Não é relacionado somente ao trabalho, né? Não, pode ser até em casa. Porque as donas de casa, por exemplo, que trabalham, lava, passa, cozinha e cuida de criança, nananana, não tem a tarefa de ser mãe, a tarefa de ser esposa, a tarefa de trabalhar às vezes fora, e é uma loucura, né? Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho da história da síndrome, né? Da onde que ela surgiu também, quem que diagnosticou, né? Que o Friedenberg, meu conterrâneo, que é alemão também. Então ele falou assim, ele passou por dificuldades, né? Que ele chegou a morar na rua, né? Depois ele ganhou uma bolsa de estudos, né? Numa universidade, se formou em psicologia, né? Depois acho que fez um doutorado, se eu não me engano também. Ele participou, acho que, de clínicas na parte dos Estados Unidos, né? Ele era alemão, porém foi refugiado, né? Para os Estados Unidos, e lá ele ganhou essa bolsa para fazer essa faculdade. E ele participou de clínicas, ela chama de clínicas grátis, clínicas free, né? Que davam apoio para moradores de rua, né? Pessoas de baixa renda, né? E depois ele montou a própria clínica dele para dar esse apoio, né? Depois de formado, que ele gostou do projeto e implantou essa clínica também, né? E ali que ele começou a descobrir que o problema acontecia com ele também, né? Exatamente. Você sabe que, às vezes, a falta do ser humano, o ser humano tem uma falta, e às vezes essa falta é como se fosse um buraquinho que ele precisa aliviar, ou parece tapar ali. E muitas vezes esse buraco, ele é tapado através do trabalho. Então, a pessoa, ela faz um autoabandono incrível dentro dela. Ela trabalha lá 10, sei lá quantas horas, ela não olha para ela. Ela quer só atender a necessidade dos outros. Então, o psicólogo Friedenberg, o que acontece? Ele veio refugiado da Alemanha e eu fico imaginando assim, a história de vida desse homem. Então, ele foi para os Estados Unidos, chegou a morar na rua. Exato. E imagina ele ali, morando com os moradores de rua que usavam drogas. Então, ele teve uma empatia por aquelas pessoas. E ele conseguiu uma bolsa. E através dessa bolsa, ele teve a oportunidade, que muitos ali não tinham, ele teve a oportunidade de estudar. E quando ele estudou, fez tudo isso, ele falou, agora eu vou fazer um trabalho social. Então, ele atendia essas pessoas voluntariamente, digamos, socialmente falando, e ele intercalava entre trabalhar para uma clínica e também atender essas pessoas. Aí, ele ficou percebendo que dentro de toda desse momento que ele trabalhava, chegava a trabalhar de segunda a sexta, 10 horas por dia, ele percebeu que ele
começou a sentir essa exaustão. E por que burnout? Porque era a mesma exaustão que ele conseguia identificar nos usuários de drogas que ele atendia. Então, da mesma forma que os usuários, eles ficavam esgotados com a droga no final, depois de usar, ele também sentia. Sim. Inclusive, os próprios funcionários que estavam ali. Tem até uma frase aqui que ele mesmo escreve no documentário deles, né? Que ele tá assim, ó, são palavras dele mesmo, né? Você se esforça muito no trabalho, você sente um total senso de compromisso, até que você finalmente se encontra, como eu, em um estado de completa exaustão, né? Aí ele mesmo já descreve que os outros voluntários que trabalhavam com ele na clínica, né, apresentavam os mesmos problemas, né? Ou seja, quem era voluntário vira paciente, né? Muito bem. É muito legal entender isso, porque a gente precisa entender por que trabalha tanto, por que isso está me causando tanto mal. Porque se a gente não identifica a causa, é como se fosse um robô, fica ali fazendo. E, às vezes, igual no caso dele, eu acredito que ele amava o que fazia, né? Assim como Exato. Quando eu vejo também, tô nesse mundo. E eu, Patrícia, já tive síndrome de burnout. Porque, assim, eu tava ali atendendo e eu me envolvia tanto com o que eu fazia, eu gostava tanto, que quando eu percebi, eu também estava trabalhando 8, 10 horas por dia. E aí, cadê a Patrícia nesse momento? Então, eu precisei também olhar para mim, cuidar de mim. Exato. É importante. Eu creio que também é comum falar assim, a síndrome é nova. Depois, mais para frente, a gente vai ver a questão da caracterização da síndrome para ela se enquadrar como uma síndrome também, né? Muito Porque bem. existem as classificações, né? Mas é comum, acho que para a maioria dos profissionais, terem períodos com a síndrome, né? Às vezes sem saber, né? Como profissional, né? E isso é importante porque a gente sempre vai avaliar a causa, né, da síndrome. E quando o paciente chega, ele chega só com sintomas. Então, assim, é taquicardia, é quase como se fosse até uma síndrome do pânico, sabe? Depressão profunda, às vezes, ansiedade. Ele vem só com sintomas. E aí, às vezes, precisa de entender esses sintomas, o que está causando esses sintomas, e às vezes está ligado com já é o sintoma físico, já, né? Exato. Já o reflexo no corpo, né? Que antes disso ainda vem os sintomas psicológicos, só na parte mental, né? Isso. Uma doença mental, vamos usar um termo assim, né? Porque afeta o físico, como taquicardia, e aí começa o corpo fala com a gente, né? Sim. E insônia e a síndrome ocupacional, ela é bem específica dessa questão que está ligada à questão do trabalho, né? Porque é diferente do estresse. Porque o estresse, você tem, por exemplo, você briga aqui com alguém, fica aqui estressado, ok, daqui a pouco você resolve o teu problema e segue a vida, né? Agora, a síndrome ocupacional, que é a síndrome burnout, não. Você chega no trabalho, pá, vem o gatilho emocional, já começa a palpitação. Só de pensar no trabalho, começa. Então, tá muito ligado com as doenças, que geralmente vem ali atestado médico, um monte de coisa pro empresário, digamos assim, né? Sim, que é um prejuízo. Você falou assim, chega no trabalho. Pode ser o contrário. Chega em casa, pode ter também, ou só trabalho? Se lembrar no trabalho, já começa. Eu tenho paciente, por exemplo, que só de pensar no trabalho, se ele tá ali na minha frente, mas só dele pensar, ele já tem reações. Mas eu falo assim, é o contrário, vamos supor, que aqui, claro, a gente está falando de trabalho, mas ela poderia ser, desenvolver a síndrome em casa, falar assim, não, prefiro ficar no trabalho do que em casa. Às vezes, eu falo assim, seria mais problema familiar. Me explica melhor, como assim? Fala assim, quando você fala, chegou no trabalho, aciona o gatilho, né? Isso. Se ele chegar em casa, poderia acionar o gatilho tendo um problema em casa? Entendi. Depende. Por exemplo, a mulher que lava, passa a cozinha, não tem reconhecimento, o marido só cobra. Aí, que tá em casa, vai acionar o gatilho toda hora, né? Também é um... O que eu quis dizer assim, para realmente isso que você falou. Não é só trabalho, né? Os problemas podem ser desencadeados por outras situações também, né? Por exemplo,
Me dá um exemplo. Não, fala assim, eu não gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar mais na empresa do que em casa. Eu gosto Porque o de... problema seria em casa, entendeu? Não, a síndrome de Burnout, ela sempre está relacionada com a questão ocupacional. Ocupacional, sempre. Isso. O estresse não. O estresse é assim. Exato. O estresse é diferente. Uhum. Agora, a síndrome de Burnout, ela sempre está ligada com essa questão do trabalho. Sempre trabalho. Do trabalho. Então, e dentro do trabalho tem as características, que é ali que pode ser por conta, a rotina, pode ser a questão das horas, pode ser a questão, que é a causa, né? Sim. Pode ser a questão de relacionamento e várias características. Mas ela tá ligada com o trabalho. Então, desde a empresa, em casa. Então, eu trabalho em casa também. Eu quero um reconhecimento, eu quero um carinho, pô. Fala alguma coisa boa aí pra mim, não é? Sim. Então, tá sempre relacionada ao trabalho, ao fazer em si, né? E o estresse não. O estresse é bem genérico, digamos assim, né? Qualquer local. Essa é a diferença do estresse e da síndrome de Burnout. Aqui também tem dados que já falam que desde 1980, né? Que, na verdade, quando ele nomeou como Burnout, síndrome de Burnout, né, que ele pegou essa nomenclatura dos moradores de rua, né? Como já foi citado, né? Então, definiu como burnout ocupacional, né? Que ele mesmo definiu isso aí. Ou seja, já está há 42 anos, né? Agora estamos em 2022, então já fazem 42 anos que assim, já vem estudos dessa doença. Na época como estudo, né? E agora é realmente reconhecido pela OMS, né? Que saiu agora também a questão do CID-11, caracterizar como doença ocupacional, né? Muito bem. É porque antes eles não tinham essa visão. Não era considerado como doença porque ainda precisavam de estudos. Acredito que depois da pandemia e todas essas questões que a gente foi enfrentando e esse absurdo de doenças que foram surgindo, entenderam que era necessário olhar mais para isso. Então, eu acredito que eles classificam como doença quando eles conseguem mensurar o quanto isso é grave dentro das empresas e das casas das pessoas, dos seres humanos, né? O quanto essa questão do trabalho afeta na vida de todo mundo. Sim. E para as empresas, assim, qual que é o reflexo disso aí? Fala assim, é uma doença nova, porém é uma doença que já existia, né? Fala assim, já tinha esse reflexo dentro das empresas, né? Para a empresa, fala assim, qual que é um impacto que você pode causar para as empresas caso fala assim, tem uma incidência grande dessa síndrome dentro da empresa, ou mesmo para a empresa poder identificar essa síndrome dentro da empresa, esses impactos que geram para a empresa. Então, o que eu penso assim, se a empresa começa a ter muito turnover, muitas pessoas dando atestado, faltando muito, descontente, emburrada, chateada, reclamando, pedindo demissão, é um ponto para se olhar. O que está acontecendo com a empresa? Então, através dessas características que vão acontecendo, o psicólogo organizacional, ele vai fazer uma pesquisa de clima, um diagnóstico organizacional. E aí, através disso, é possível identificar a síndrome de Burnout. Se tiver, é muito tranquilo e tem cura e é possível mudar todo o ambiente. E aí que o psicólogo identifica e faz um treinamento, ele busca alternativas para ajudar as empresas nesse processo. Sim. Então, assim, realmente tentar entender, falar assim, tem muito pedido de demissão. Por que esses motivos, né? Será que a maioria pensa, é salário? Às vezes nem sempre é só salário, né? Exatamente. E eu percebo assim que a grande questão, principalmente que eu percebo na clínica, está ligado com relacionamentos. Seres humanos, eles precisam aprender a se relacionar. E hoje em dia, com a questão da internet, pouco nos relacionamos, né? De verdade, assim. Então, se eu quero mandar se eu quero conversar com meu colega, eu mando uma mensagem. Não tem vínculo. Então, a gente está perdendo essa questão humana. Né? O afeto, né? E os seres humanos precisam de afeto. Eles precisam se relacionar. Nós somos um ser social. E quando a gente vai perdendo isso, a gente vai adoecendo.
É o que... assim, é um reflexo na sociedade. Hoje a gente consegue ver isso literalmente, né? E já, assim, a própria doença... a própria tecnologia veio trazendo isso, né? Tivemos a pandemia, passamos aí 2 anos de pandemia, que, assim, praticamente fomos obrigados a nos afastar, que acho que enfocou mais ainda nessa parte aí do relacionamento, né? Pois é. E muitos empregados, funcionários, eles foram obrigados a trabalhar em casa sem assistência. O home office. Home office? Sem a empresa estar preparada, né? Foi de momento, né? Sim. A partir de amanhã é home office. E aí, e a internet que cai? E o computador que não me dão? E o telefone que eu tenho que usar o meu? Então, Exato. assim, essa questão é muito séria. O conforto de casa, em casa não tem ar-condicionado, energia, Né? é um impacto. É muito. E as empresas realmente tiveram que se adequar de última hora, não tiveram condições de se adequar, de se preparar para esse momento, né? Mas a gente aprende muito com isso, né? E é interessante que aí gera um sentimento no colaborador. E o sentimento de descaso, muitas vezes, um sentimento de rejeição, muitas vezes, de não ser importante. E isso é o que gera o descontentamento. Gerando descontentamento, vem o sentimento, pensamentos negativos, que desenvolve toda essa questão do burnout também. Você fala de pensamentos negativos e que nem sempre são verdadeiros, né? Vou falar assim, Exato. O empreendedor, o empresário, né, muitas vezes nem imagina que passa isso na cabeça do trabalhador, né? Exato. E é interessante ter... Assumindo a culpa sem ter culpa, né? Exatamente. É interessante ter uma pessoa para fazer essa mediação dentro da empresa. Porque cada pessoa tem um perfil para cada trabalho. Então, o psicólogo, ele está apto para fazer essa mediação entre o colaborador, que talvez já está um pouco adoecido, e a empresa, as necessidades, para atender as necessidades da empresa. E, às vezes, o psicólogo ele vai precisar fazer um jogo de mudanças dentro de perfil, para entender qual o perfil da empresa, se está apto ou não para atender o que a empresa precisa. Então, isso é importante, que é uma das questões que é possível mudar para não acontecer. Exato. Prevenir, digamos assim. Acho que as empresas presenciais, né, sofreram... Eu falo empresa presencial, as empresas físicas que eu colaborador, eles vão naquela empresa trabalhar que sofreram mais, né? Se a gente pegar pegar o exemplo, a Google, né, ela já estava preparada para isso, né, porque ela já trabalhava dessa forma, né? Eu acredito que o impacto seja menor também, né? Com certeza. Prevenir isso, prever isso, oportunizar para os colaboradores essa segurança é mais tranquilo, né? Porque eles têm toda uma gestão de equipe, uma gestão... Se programaram para isso, né? Muito bem. Aí as empresas que não se programaram para isso vão... Só que, assim, fala assim, vão sofrer, ainda estão sofrendo, né? Sim. Mas também é uma tendência a questão do home office, por mais que, assim, agora já está voltando ao normal, né? Mas muitas empresas vão adotar essa questão de home office, né? Então, essas empresas que querem adotar esse formato têm suas vantagens, né? Mas elas também têm que se preparar para isso, né? Se preparar. Eu atendo alguns pacientes no exterior e as empresas de lá oferecem apoio psicológico, oferecem um vale alimentação. Eles oferecem, eles ligam, o RH liga para perguntar se está tudo bem, se precisa de algum remédio. Com a questão do Covid, tem um paciente que a empresa ligou para perguntar se precisava de alimento, se precisava... Então, o que o ser humano, porque nós somos seres humanos, né? Então, não podemos esquecer disso. O que ele fica... Nossa, eu sou importante. Foi essa a sensação desse paciente. Sim. Eu sou importante. Eles pensam em mim. E isso é fantástico, porque isso gera vínculo, né? Exato. É o afeto, né? Por mais que ele nem conhecia, distante, porém... ele nem conhecia o RH dele lá. Ficava super distante, né? Sim. Mas ele se sentiu acolhido pela empresa. Exato. Se sente importante. Importante. Ele é fundamental para aquela empresa, né? Exato. E se fala assim, faz parte da equipe, ele é fundamental para a empresa, né? Sim. Então, eu tenho outros dados aqui também, Patrícia. É referente a uma pesquisa que foi feita, né?
Estados Unidos, né? No Brasil ainda não temos esses dados, né? Como é mais recente também. Que fala que 77% dos trabalhadores americanos afirmam já ter passado por um quadro de burnout, né? Considerando apenas o emprego atual, né? Aqui são dados que eu estou me baseando aqui, de uma entrevista da revista Você S.A., né? Quem quiser depois entrar lá no Instagram da revista Você S.A., tem esses dados lá disponível, tem uma reportagem completa. Então, peguei algumas informações de lá. E lá fala que são perdidos, né, 550 milhões de dias são perdidos anualmente, né, nos Estados Unidos por conta do estresse. Né? E já falo mais de estresse, né, não da síndrome. Né? Quando fala de 550 milhões de dias, porque é a somatória de todos os trabalhadores ativos nos Estados Unidos. Né? Então, fala assim, falta um dia, então, pela quantidade de profissionais que tem, né? E o custo estimado aí de mais de 500 bilhões por ano de prejuízo, né? Isso aí fala assim, a fonte, que é a Associação Americana de Psicologia, Deloitte e Gallup, que são as instituições que fizeram essa pesquisa lá. Então, é bem oneroso, né? Pois é. Aí, já pensou? Eles fazem essa pesquisa para quê? Porque eles começam hoje a ciência nos ajuda a ter um embasamento do que é necessário estudar, do que é necessário. Então, o ser humano, ele é a maior riqueza da empresa. É o ser humano que está ali, não é? A pessoa. São pessoas, né? Então, assim, eles entenderam que estudando o que é a síndrome, a doença, eles poderiam prevenir algo. E olha só, esses dados são muito importantes para antecipar, ou seja, são situações que a gente pode prevenir antes, ao invés de remediar. São dados, fala assim, embasados, porque assim, senão a OMS não reconheceria como uma doença, né? Ali, por mais fala assim do estresse, mas o estresse está relacionado diretamente com a síndrome também, né? São diferentes, né? Mas ele tem uma relação, né? Sim, porque assim, o estresse, ele é algo que o ser humano, ele sente. Estresse bom e estresse ruim, né? O estresse e isso é jogado para dentro do corpo, ou seja, ele sente no corpo. E o estresse, ele pode desenvolver outras doenças. Então, a pessoa fica irritada, mal-humorada, se sentindo usado, um monte de coisas, assim, né? Então, isso gera outras doenças, pode gerar depressão, pode gerar ansiedade, pode gerar outras, como o pior, que, né, o síndrome do pânico. A pessoa, só de pensar, já ativa a síndrome do pânico. Então, o estresse é só a pontinha do iceberg, porque depois vem embaixo todas as questões mais inconscientes de tudo isso, né? Porque o ser humano, ele funciona com gatilhos. Por exemplo, você está vivendo aqui, daqui a pouco você ouve alguma coisa, falar de trabalho para você, já muda o quadro. E a pessoa começa a fazer o processo evitativo, adoece. Aí, tô aqui meu atestado, 20 dias. Tô aqui meu atestado, eu infelizmente estou doente. Porque é uma... Aí fala assim, tá com depressão. E nem sempre é depressão, né? O que tá por detrás, né? O que é o comum, né? Fala assim, sempre é depressão. Nem sempre é depressão, né? E aí a gente vai olhar, porque, ok. De repente é a minha questão de horas, minha rotina no trabalho, que não tá legal. Ou é a questão de que eu não consigo me relacionar com o fulano lá. Porque eu sou obrigada, eu tenho um concurso público, eu sou obrigada a ir lá e me relacionar. Então, ou eu não consigo olhar para aquele chefe. Então, quando a gente vai trabalhar dentro da clínica, a gente vai olhar assim, mas o que esse chefe representa para você? Porque aí pensa, que aí é uma questão pessoal. Né? Às vezes a pessoa tem lá, pode trabalhar 8 horas, mas ela quer fazer hora extra. Ela pede para fazer hora extra. Então ela fica num ritmo muito louco de trabalho. Ou às vezes ela sai de um trabalho e já vai para outro. 2 jornadas. 2 jornadas. Então, assim, por que eu preciso mesmo fazer 2 jornadas? Porque às vezes é um acúmulo de dinheiro. Porque está ligado muitas vezes à crença de que eu só existo, ou só vou ser reconhecida se eu tiver alguma coisa. Você falou de parte financeira. Nessa mesma entrevista, nessa mesma reportagem, fala que antigamente
Isso aqui a gente vai falar um pouco mais para frente também, mas só para puxar aqui, antigamente os trabalhadores ganhavam mais, até 20% mais do que ganham hoje. Eles tinham um acúmulo de poupança maior, né? Falo assim, eles tinham mais dinheiro, né, do que hoje. Por isso que hoje eu acho que a cobrança de falar assim, não, você tem que trabalhar mais para produzir mais para ganhar mais, né? E acho que isso aí vem enfatizar essa questão da síndrome, né? Sim. E também está muito relacionado, porque a gente vai passando, são traumas transgeracionais, né? A gente vai Exato, passando de pai para filho. Não, mas na minha época, eu trabalhava, desde os meus 11 anos eu trabalho, né? E hoje uma criança trabalhar com 11 anos, ela está perdendo a infância, né? Isso gera traumas mesmo pro ser humano e é péssimo pro cérebro. Não desenvolve, né? É como se tivesse um bloqueio ali. Mas aí, o que esse ser humano começa a entender? Opa, calma aí, eu sou o dinheiro que eu tenho lá na poupança. Ele Exato. cresce com essa mentalidade, eu né? sou o dinheiro, né? Eu sou o dinheiro. E Então, tá trabalhando pelo dinheiro, não pelo... a gente falou de trabalhar por prazer, né? Fala assim, eu faço porque eu gosto. Só que realmente tem essas consequências, né? Que faz porque gosta, mas sempre tem o dinheiro. sabe o que eu sempre falo, Gilson? Que precisa de um equilíbrio aí. O equilíbrio é a chave de tudo na vida da gente. Porque se a gente trabalha só em função do dinheiro, daqui a pouco, cadê o que você aproveitou durante seus 10, 20, sei lá quantos anos? Cadê o tempo de que você conviveu com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho? Então, é importante entender isso, porque o equilíbrio precisa de dinheiro. O dinheiro é bom? Claro que é. Mas se a gente não tiver esse equilíbrio na vida, a gente adoece, porque nós precisamos de vínculo, É qualidade de vida, né? qualidade de vida. E a história que você vai ter? É os Exato. 1.000, sei lá, milhões ou sei lá quantos mil que você acumulou lá no banco, né? né? Então, é interessante isso. É importante ganhar dinheiro, óbvio. Todo mundo gosta de dinheiro. Mas é importante ter um equilíbrio entre o seu bem-estar, né? Físico, mental, emocional. Ter momentos com a família. Porque o que nós levamos deste mundo e nós deixamos são esses momentos, né? Momentos com a família. E, às vezes, no modo muito automático, você acaba não aproveitando com tanta qualidade, né? Sim. Aqui, ó, outra situação que eu tenho aqui é a confusão, né? Já foi falado um pouquinho também, para identificar, falar se realmente é a síndrome de burnout ou, falar assim, estresse, em relação falar assim, aos problemas físicos mesmo, né? Às vezes não está nem relacionado diretamente, que a gente fala de fadiga, dor no corpo, doenças cardiovasculares, né? Depressão, que às vezes podem ser situações isoladas, né? Só que pegar um exemplo, ataque cardíaco, é necessariamente por causa de estresse? Pode ser um problema físico, né? E ter esse cuidado para identificar, né? Fala assim, não, tô com um ataque cardíaco, tô com síndrome de burnout, ou tô com estresse. Nem sempre, né? Nem Por isso que é importante procurar um profissional também para diagnosticar isso, né? Isso é importantíssimo, porque assim, se tiver relacionado à questão física, então, às vezes a gente vai precisar identificar o que está acontecendo no físico, e daí precisa ser encaminhado por um médico, passar pelos exames, né, para identificar primeiro a causa física, porque daí precisa tomar um remédio, às vezes, e aí o médico está apto para ajudar nesse caso. Agora, quando é uma questão psicológica, emocional, é algo assim que você vai lá, faz exame cardíaco, porque eu já tenho paciente com veículo para mim, faz exame cardíaco. Patrícia, o meu coração parece que vai explodir. E eu chego no médico, não tem nada. Tá tudo normal. O médico fala para eu voltar para casa, mas eu vou explodir aqui por dentro. Então, é disso que nós estamos falando. Porque é algo que você faz o exame, tá tudo certo, e ainda assim, é uma perturbação muito grande. Eu chamo de ativação, porque o corpo ativa, né? Então, de 0 a 10, às vezes 0 nada de perturbação, 10 máximo, é 10 de perturbação. Então, é aí que a gente identifica o que está causando tudo isso, né? Exato. E, como você falou, às vezes pode ser físico, em alguns casos, realmente é necessário um acompanhamento na área psicológica mesmo, né? E a síndrome... Psicológica ou psiquiátrica, né? Sim, e a síndrome, ele é um conjunto de doenças. É um conjunto de características. Então, e está ligada com a questão do trabalho. Então, não é algo isolado do trabalho. É algo
relacionado com o trabalho. Então, se eu lembro do chefe, já me deixa com um ataque cardíaco. Se eu vejo aquela pessoa, ou se lá do meu trabalho, só de pensar nela, o meu coração dispara. Então, tá muito ligado com esses fatores que tá lá no meu trabalho, ou se meu trabalho é em casa, tá na minha casa. Quando o trabalho tá em casa, Né? né? Aí você não descansa nunca. Mas tem que tirar o tempo, né? Tem. Né? Aqui nós temos também a questão fala de as 3 faces de burnout, né? Que é o estresse crônico, né? Que daí fala da exaustão, cinismo e redução da eficácia profissional. Adoro, que são as classificações, né? O enquadramento básico ali para fazer um diagnóstico. Eu acredito, vou usar esse termo, eu não sou da área de psicologia, sou engenheiro, né? Então, isso aí é mais parte de diagnóstico, né? A questão da exaustão, cinismo e redução da eficácia profissional, que é essa classificação, você consegue explicar um pouquinho referente à diferença de cada um? Vamos falar primeiro da exaustão. A exaustão, ela está muito ligada com a rotina. E a rotina é o seguinte, às vezes eu me coloco a trabalhar mais, fazer 2 jornadas de trabalho, por exemplo. E aí não haja coração, né? Então, assim, às vezes eu tenho eu geralmente falo isso para os meus pacientes. O que você faz por você? O que você faz na sua casa? O que você faz para você, mulher? Para você, homem? Porque às vezes fica naquela coisa de trabalho, trabalho, casa, trabalho, e filho, e esposa, e nanana, e esquece de cuidar da coisa mais preciosa do mundo, que é a sua vida, a sua qualidade de vida. Então, a exaustão é isso. É você fazer... fica muito para fora, faz para todo mundo, mas é um autoabandono da pessoa. Então, e geralmente quando o paciente vai para a clínica, a gente vai olhar para todas as áreas da vida dele, ou seja, lazer, família, saúde física, saúde emocional, espiritualidade. O que você faz por você? Nada. Se a gente faz a roda da vida lá que os coaches usam muito, fica lá, a roda nunca vai rodar nessa vida, né? Nunca. Sempre no mesmo. Sempre na mesma. E aí a gente vai entendendo que é preciso do quê? De um equilíbrio, né? Para entender essa questão da exaustão. Segundo é o cinismo. Cinismo, ele tá muito ligado com a questão do... sabe, geralmente nas empresas, falar assim... Como se fizesse piadinha do chefe, como se fizesse piadinha do sarcasmo. E aí as pessoas começam a se tratar com descaso. O puxa-saco. O puxa-saco, aquele lá é o puxa-saco. E aí isso é péssimo, porque isso causa no ser humano um distanciamento, uma evitação. E gera um sentimento muito ruim de negativo. E a pessoa carrega isso. Aí você tá aqui, você briga aqui com o funcionário, tá? E você leva para casa. Você fica vivendo aquela emoção. E você fala do fulano, você carrega o fulano para tudo quanto é lado. Então, a gente vai entendendo assim, ok, o que nessa pessoa, e é o que nós trabalhamos na terapia, o que nessa pessoa tem que tá me ativando tanto, que tá me desagradando tanto. E aí vem a questão de entender o que tá a causa. Sim. Lembrando que isso aqui são fases da síndrome de burnout, né? Sim, tem. Burnout, síndrome de burnout. Então, são as fases, né? Exaustão, cinismo e o último aqui, redução da eficácia profissional. Porque daí não tem reconhecimento. Eu vejo, tá tudo uma porcaria. Eu tô trabalhando muito, o fulano não tá me reconhecendo, essa pessoa aqui vai vendo tudo negativo. Parece que a vida vai perdendo a graça, esse trabalho não é bom. E aí, o que acontece? Também não vou produzir mais. Exato. Não me reconhecem? Também não vou fazer mais. E aí, então... o corpo mole, né? Aí acaba que diminuindo o ritmo, a produtividade. Aí, o cliente que vai ali para ser atendido, por exemplo, vamos pegar uma empresa de carros. É só mais um. Nem faz questão. Eu já fui em algumas lojas que o fulano fala assim, vai você. Não tá nem aí pro cliente. Trata como se fosse... As pessoas viram objetos. Objeto. Sem sentido, não tem. É como se perdesse a graça, sabe? Sim. E agora eu falo assim, a síndrome de burnout, para detectar ela tem que ter essas 3 características? Exaustão, cinismo e redução da capacidade? Ela tem, né? Só que às vezes em grau menos elevado. Por exemplo, pode ser que tenha mais um do que outro. Pode ser que tenha
Por exemplo, mais cinismo. Só que, por exemplo, uma pessoa que está ali com o cinismo, com essa questão da evitação, ela não vai ter graça também. Só se ela for recompensada com dinheiro ou com outra coisa. Sim. Tem que ter uma recompensa, sabe? É porque ela pode enquadrar num só, mas aí para ser reconhecido realmente como a síndrome de burnout é enquadrado nos 3, né? Sim. Só que aí pode ter maior grau e menor grau, digamos assim. Uhum. Tem a questão da a mensuração, né? Que a Cristina Maslach, tem uns nomes bons aí, né? Que ela desenvolveu uma tabela, né? Para fazer a questão falou assim, um diagnóstico referente a isso, né? Uma tabela que se encontra aí na internet aí. Eu, como bom aluno, fiz o teste antes também, né? O autodiagnóstico. O autodiagnóstico. Já falando dessa parte do autodiagnóstico, né? A tabela é MBI, né? A tabela Maslach Burnout Inventory, que é uma tabela base, né? Uhum. Ali ela tem 20 perguntas, que daí ela dá uma classificação de números e somatórias que dá um diagnóstico. Esse autodiagnóstico, assim, que eu fiz, é o suficiente para fazer o enquadramento? Rapaz, não, né? Eu estudei 5 anos de faculdade, já fiz não sei quanta especialização, e é difícil identificar. Então, preciso de uma avaliação mais completa. Às vezes, para fazer uma avaliação de um paciente, uma avaliação psicológica, vai 10 sessões. Então, 20 perguntas, talvez não vai me responder todas as questões que eu preciso. Uhum. E mesmo que eu entenda, ok, estou vivendo uma síndrome de burnout, ok. E agora, o que eu faço com isso? Exato. Né? Então, não adianta... Eu fiz aqui... Ok, deu aqui. O que eu faço com isso, né? Exato. Então, identificar... Pode até que você... eu acho que eu tô com essas características e... Ok. Mas buscar ajuda é melhor. Porque daí você vai entender o motivo. Eu falo assim, por que a gente fala o autodiagnóstico, né? Que é comum, né? Uhum. Não só nessa área... curiosidade. Mas a questão na área... Não só na área da psicologia, mas qualquer dúvida que a gente tem hoje, onde é que a gente vai? Google. Google, Dr. Google, né? Dr. Google responde. Tô com dor de cabeça. Aí você fala, pesquisa, dor de cabeça. Aí aparece lá, vai morrer. Aí o peso já, vai morrer. Ou seja, na verdade, não. Realmente tem que ter um profissional para acompanhar isso, né? Você sabe qual é a diferença do veneno e do remédio? É a dose, né? É a dose. Então, assim, é muita informação também. Eu tenho paciente que chega lá com todo o diagnóstico. Tô com isso. E isso gera mais doença. Então, assim, quanto mais informação, e às vezes você tá pegando informação que não é. Mas você tá buscando. Mas quem está apto para fazer o diagnóstico é o psicólogo. Exato. Você está se intoxicando com algo que de repente você nem tenha. Isso. E então, você está imaginando, porque a mente, ela mente pra gente, né? Sim, exato. Então, a mente vai lá buscando. E chega um momento que essas informações pode é como se fosse ser tóxico também. Tanta informação. E informações falsas, né? Falsas, exato. Informações que, de repente, em vez de te ajudar, vão te prejudicar. Então, realmente, eu falo assim, a internet veio para ajudar, mas tem esse lado que pode complicar, né? Exato. E assim, eu falo sempre, a avaliação ela é importante, mas ela não ela é importante, mas ela... É como se fosse um rótulo. Então, a gente não vai utilizar isso para falar, ok, eu tenho síndrome de burnout e pronto, acabou. Porque tem cura, tem como trabalhar isso, né? Sim. Até uma das perguntas que eu ia te fazer era referente a isso aí. Eu tenho... é pro resto da vida... Tem cura, não tem? Tem cura. E eu acredito que ela são fases, né? Pode ser crônica, né? Falo assim, se não procurar realmente um tratamento, um acompanhamento, realmente vai ficar por muito tempo, né? Mas ela pode ser também resolvida de forma simples, né? Às vezes, né? Com certeza. Vai depender muito do que está por detrás dela, a causa, por exemplo. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem codependência emocional, que aí é um transtorno psicológico, e ela
ela trabalha em casa, ela faz autoabandono. Ela nem sabe por que ela faz, ela trabalha o dia inteiro, noite e dia ali. Uhum. Então, Tá no aí automático, né? Isso, aí a gente vai entendendo, assim, a necessidade dela de fazer. Por que ela faz o autoabandono? E aí trabalha isso na terapia, óbvio, né? Mas a síndrome, ela tem são questões que a gente pode fazer como se fosse trabalhar o comportamento dessa pessoa. Uhum. Então, por exemplo, quando ela começa a entender que isso está gerando doença nela, uma expansão de consciência, por exemplo, ela começa a entender que aquilo ali não está fazendo bem para ela e ela quer mudar, porque daí tem o querer, né? Sim, exato. É o querer. É o querer. Aí ela quer mudar, é possível. É possível porque daí ela vai trabalhar. Eu falo sempre, faço 50. Porque na sessão, 50 é meu, 50 é seu. Eu vou fazer, mas eu vou dar os meus 100 aqui e você dá os seus 100 lá fora. Exato. Porque não tem condições da pessoa sair se ela não quiser. Então, é todo um trabalho que é feito e a pessoa também se prontifica a fazer diferente, né, no caso. Sim. Então, a empresa, quando você fala assim, vou ter que implantar alguma coisa dentro da empresa, fazer uma melhoria, né? Às vezes, pensar, vou ter que melhorar todo o ambiente, às vezes, são coisas simples que vão resolver as situações, às vezes, complicadas de relacionamento dentro da empresa, né? Então, assim, não é tão complicado, às vezes, de resolver essas situações, né? Não, é muito simples. Gilson, geralmente é feita uma avaliação, né, do diagnóstico organizacional, um clima organizacional, e aí é feito como se fosse uma consultoria. A empresa, aí o psicólogo ou a pessoa que está apta a fazer esse trabalho, ela vai apontar pro empresário, olha, nós precisamos fazer essas melhorias. O que é possível neste momento? Então, às vezes, é uma mangueira que está faltando, é um celular para utilizar com o próprio cliente, é uma internet melhor para poder se conectar melhor, para não cair toda hora, quando está numa videochamada com o cliente. Às vezes, é só um ambiente mais harmonioso. Uma iluminação, um clima, né? Um ventilador ou um ar-condicionado. São poucas coisas. Então, a gente vai entendendo, assim, o que dá para fazer neste momento. Coisas no ambiente que vão melhorar o aspecto social dentro da empresa, né? Social, para trazer um pouco mais de harmonia, porque são seres, lembrando, seres humanos. Seres humanos. Pessoas, né? Gerar vínculo com as pessoas. Então, isso é fantástico, porque traz resultados para a tua empresa, para os teus negócios. E o seu funcionário, colaborador, é o bem, é o maior que tem na empresa. Então, assim, a gente vai entendendo que isso aqui é uma mesa, você pode substituir, você pode mudar seu ambiente e tal, mas o colaborador, ele vai trazer vida, vai trazer cliente para a sua empresa. Então, desde a hora que recebe o cliente, de entregar o produto, é o colaborador. Então, ele está ali, a identidade da tua empresa está ali. Então, assim, se você não cuida bem dos seus funcionários, como é que você quer resultado? Exatamente. O funcionário é o reflexo da empresa lá fora, né? Então, e o cliente sente. O cliente sente. Então, é buscar, dentro de todo esse contexto, trazer conforto, lógico, na medida do possível, óbvio. E também qualidade de vida, saúde para o colaborador. Sim. E tem coisa que não precisa mudar do dia para a noite, né? Vai implantando, vai melhorando. Exato. Né? Vai pegando o feedback dos próprios trabalhadores também, ver o que eles acham melhor para ser implantado, ou às vezes nem implantar alguma coisa, simplesmente mudar um layout, alguma coisa. Exato. Patrícia, mas eu sou uma empresa muito pequena, precisa ter psicólogo dentro para fazer tudo isso. Não, cara. Vai no Google. No Google. Vamos fazer, mas busca o Google para coisas boas, não é? Sim. Faz uma pesquisa você mesmo, ou coloca uma caixa de sugestões, olha, coloca ali, que pode ser anônimo. Então, sugestões para a empresa ficar melhor. Eu preciso da ajuda de vocês para a nossa empresa ficar melhor. Essa caixa é muito legal. Aí, podem fazer brindes também dentro da empresa, gerar confraternizações. Isso tudo ajuda no aspecto de afetividade, de vínculo entre os funcionários, né? Lembrei um item, até o cheiro dentro da empresa influencia, né? Com certeza. O cheiro da empresa. Tanto que grandes empresas utilizam o próprio aroma dentro das empresas, né? As empresas de venda, geralmente, né?
que estimulam venda ou estimulam alguma coisa, né? Estimulam o relacionamento Sabe por quê? Você sabe por quê? Não. Olha que legal. Nosso cérebro, ele é dividido. Se a gente pudesse subdividir em 3 níveis, nosso cérebro é neocórtex, sistema límbico, e tubo neural. Então, o neocórtex é essa parte mais consciente, mais racional. E só temos praticamente uns 10% ali. O resto é sensorial. Então, nós gravamos através das nossas sensações. Então, é interessante isso, porque tato, olfato, paladar. Então, as memórias sensoriais, elas, por uma música que eu... quando toca essa música, eu lembro do fulano. Ou quando da fulana. De algum lugar ou de um momento. Esse cheiro é o cheiro o perfume da minha avó. Então, é disso, sabe? A gente vai trazendo memórias afetivas. Então, gerar memórias afetivas dentro da empresa ajuda a combater né? A síndrome de burnout, gerar vínculo. Exatamente. Aqui, para a gente encerrar esse podcast de hoje, eu vou entrar nesse último assunto aqui. Tem uma outra pesquisa, né, que fala, diz que é uma pesquisa mais recente, está na mesma notícia lá da Você SA, né, aponta que 15% dos trabalhadores têm a síndrome, né, e que 30% são os engajados, né, e os engajados são os que não tem sintoma nenhum, né, são os que efetivam. E os outros 50%, fala assim, não tem, os que não têm e os que têm. Mas aí tem os 55% que estão no meio, tem algum sintoma. Tem que ter alguma preocupação com esses ou tá tranquilo? É porque, sabe aquela história assim, que se você pegar uma caixa de tomate, colocar um tomate ali estragado, que ele tá com defeito, vai apodrecendo os outros tomates? Os seres humanos não são tomates. Mas se uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, ela começa a colocar para fora essa negatividade. Então, vai afetando você, que você vai afetando lá fora. E é terrível, porque é uma cadeia assim, que afeta até em casa. A esposa, os filhos. Você começa numa onda de energia muito ruim, né? Então, se a gente cuida dessa caixa de tomate, a gente... cuida, você não vai contaminar os outros tomates. E na questão dos seres humanos, se você cuida desse ser humano, você vai ajudar esse ser humano, ajudar a família dessa pessoa, porque não é só o seu colaborador, está envolvido muitas coisas. Então, às vezes, essa pessoa não está num ambiente que é para ela estar, ela não tem perfil para estar aqui. E ela está triste, ela está deprimida, ela está chateada, ou ela não está conseguindo se relacionar com outra pessoa. Então, fazer uma mediação entre essas pessoas, entender o contexto, é melhor do que tirar essa pessoa de lá. Então, porque quando a gente cuida do ser humano, ele progride, ele vai para frente. Porque seres humanos, eles têm a capacidade, que a gente chama de neuroplasticidade, né? Eles têm capacidade de mudança. Então, assim, é possível mudar. É possível trazer essa pessoa o melhor dela. Então, não adianta só você vai lá, porque a empresa geralmente faz assim, né? Não tá funcionando, não tá prestando pro que eu preciso ali, vamos tirar e colocar outro. Mas, às vezes, essa pessoa, ela tem capacidade a aptidão, a habilidade para outro cargo, não é para esse. Então, às vezes, só uma mudança de perfil de cargo já resolve o problema. Então, ou uma ajuda psicológica, né? Então, é disso. Você falou antes aqui nos bastidores, acho que encaixa bem nesse momento aqui, às vezes é contratado por currículo e dispensado por questões psicológicas, né? Então, um ótimo profissional no currículo, mas questão de relacionamento. E realmente compensa investir nessa questão de relacionamento, que está relacionado à questão da síndrome de burnout, né? Fala sendo parte de relacionamento, porque assim, ele é um dos sintomas, né? Sim, olha só. Quando a gente vai contratar, tem o chá, né? Competência, habilidade e atitude. Então, a gente olha ali, na hora, o funcionário tem todas as habilidades, as competências necessárias, o perfil ótimo ali no currículo. Só que na hora de se relacionar, ele é agressivo, ele é fofoqueiro, fala mal dos outros por trás, começa a criar confusão. E, às vezes, essas características de comportamento é o que contamina as outras pessoas, né? O que desmotiva. Então, por exemplo,
existe um perfil, vamos pegar um perfil de gerente, às vezes um pouco mais firme, né? Depende desse gerente, se ele for muito carrasco, então o que ele vai acontecer numa pessoa mais frágil? Essa pessoa vai se fechar, essa pessoa vai chorar, vai se deprimir, vai querer ir embora, mas Sim. ela precisa daquele emprego, às vezes ela permanece. Ela se obriga a ficar, Exato. apesar de ser às vezes um bom profissional, né? Exato. Mas acaba se contaminando, sofrendo, falar assim, de forma forçada, pelo menos um dos sintomas da síndrome de burnout, e acaba ficando lá e com o tempo começa a espalhar, né? Que, inclusive, já vou deixa aqui o convite também, né? Pro próximo PodSeg, que a gente vai estar falando sobre burnout é contagioso, né? O contágio da doença, né? Que a gente vai entrar nesse assunto aí no próximo aí. Então, quem está acompanhando a gente, quem está assistindo ou ouvindo a gente aí, já fica esperto aí, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí no canal do YouTube aí para receber essa informação que no próximo aí vamos estar falando sobre a parte contagiosa da síndrome de burnout, né? Muito bem. É um assunto do próximo PodSeg, né? Que a gente vai estar colocando no ar daqui uns dias aí. Patrícia, obrigado pela sua presença. Obrigada, eu. Quer complementar com mais alguma coisa? Eu quero falar para você, funcionário, colaborador, e também para você, empresário. Primeiro, para os empresários, que os seus funcionários, os seus colaboradores, eles são o seu maior bem. Então, invista neles. A sua empresa precisa de funcionários saudáveis, né? Colaboradores saudáveis. Então, se você quer expandir seus negócios e tudo mais, é importante investir nos colaboradores, cursos, treinamentos, em desenvolvimento de ser humano, desenvolvimento pessoal, ter uma pessoa que ajude vocês nessa área, né? E para os colaboradores, para as pessoas que enfrentam esse problema, busque ajuda e não esqueçam de vocês. O autoabandono é muito constante nessa síndrome. Então, façam atividade física, façam atividades em lazer com a sua família, equilibre a questão da rotina do trabalho, equilibre a questão de vocês estarem se socializando dentro da própria empresa. Se você tiver, por exemplo, um problema de relacionamento com alguém, busque alternativas para melhorar com essas pessoas. Eu acredito que é muito importante você pensar no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. Combinado? Então é isso. Obrigado. Obrigada. E no próximo a gente se encontra novamente para estar falando sobre esse tema, né? Burnout é contagioso, né? Então, quem nos acompanhou, siga nossas redes sociais. Meu eng.gilsonjair, da Patrícia. @Patrícia Alves Psicóloga no Instagram. Isso, só seguir a gente lá. E da Prossegue também. Prossegue Assessoria e Treinamentos. Prossegue Treinamentos. No Instagram é Prossegue Treinamentos. E no canal do YouTube, né? Prossegue Assessoria e Treinamentos. Só procurar a gente lá. E seguir a nossa rede, sempre vai ter novidades. Tá no rodapé do vídeo aí também os nossos Instagram. Então, só seguir a gente aí. Muito obrigado e até um próximo. Tchau.